Vamos para a nossa palavra de hoje, então. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Pai, pedimos que o Senhor abençoe nossas vidas. Que o Senhor prepare nossa mente, nosso coração, para entender e absorver a tua palavra. Senhor, que a tua mão esteja nesse lugar, que o teu Espírito Santo nos guie, nos direcione, e que a tua presença venha mudar a nossa forma de ver as coisas e nosso posicionamento diante das decisões tomadas. Que o Senhor nos guie, Pai amado, de forma a termos convicção, e que no momento de fraqueza, o Senhor nos apoie e dê suporte para permanecer firmes em Ti, Jesus. Amém. Amém. Hoje, domingo de ceia, nós tiramos o domingo para a palavra ser completamente de ceia. Muitas das vezes a gente traz alguma outra palavra no domingo que fazemos a ceia, mas hoje a gente deixou específico para falar sobre ceia. Ceia do Senhor. Eu vou pedir que 4 irmãos, já deixem a Bíblia aberta, por favor, vou pedir para vocês lerem alguns versículos que a gente vai trabalhar sobre ceia. Então, se vocês já puderem deixar abertas aí, que a gente no decorrer a gente vai pedindo para ler. Queria que alguém abrisse, por favor, em Mateus 26, Mateus capítulo 26, do verso 26 ao verso 30, a gente vai ler. Outro irmão ou irmã, abre em Marcos, capítulo 14, verso 22. Então, primeiro Mateus, capítulo 26, verso 26. O segundo, Marcos, capítulo 14, verso 22 ao 26. Um terceiro, Lucas 22, verso 14. E o quarto e último, 1 Coríntios 11, 23. Será que eu tenho um em cada? Repassando, Mateus 26, 26. Marcos 14, 22. Lucas 22, 14. E 1 Coríntios 11, 23. Amém? É um pouquinho, mas os 4 textos eles falam sobre ceia, sobre a ceia do Senhor. E o que é isso, né? A ceia do Senhor, na verdade, ela foi instituída como um sacramento da igreja. E o que é sacramento? Sacramento é aquilo que tem um significado além de si mesmo. O que é isso? Um significado além de si mesmo. Sabe quando você abre aquela gaveta que fica guardado umas coisas antigas em casa? E aí quando você abre, tem lá uma carta, um papel de carta, um chocolate, tem algo pequeno, algo que você ganhou de presente, sabe? Algo que te traz alguma memória. É um objeto que ele vale muito mais do que o que ele é de fato. Como se fosse essa garrafinha de água aqui. Eu dei uma garrafinha de água guardada lá. Ah, por quê? Essa garrafinha de água ela tem um valor sentimental. Ela é a primeira garrafinha de água que a Ellen me deu quando a gente começou a namorar. É uma suposição, não é essa garrafinha não, tá? Não mesmo. Então, o item, ele tem um valor agregado nele muito maior do que ele mesmo. Isso é um sacramento. A Bíblia nos instituiu apenas 2 sacramentos. E a igreja continua com esses 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia. São os únicos 2 sacramentos que são atos, são encenações, são uma decisão que ela tem muito mais agregada nela do que o fato de si. E hoje a gente vai falar sobre a ceia.
coisas que tem agregado nessa ceia, que são muito maiores do que um pão e o vinho, ou o suco de uva. Então é nisso que a gente vai conversar hoje, essa manhã, e passar um pouquinho sobre isso. Então vamos começar. O primeiro irmão, que abriu em Mateus 26, vai ler para a gente do 26 ao 30. Leia, por favor, em alto e bom tom. Assim, pode ser um de cada vez, não precisa criar confusão, assim, não, sabe? Essa bagunça, pode ser um de cada vez. Isso. Isso. A ceia do Senhor. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, e derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até que um dia em que hei de beber novo convosco no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Vou querer que o próximo, que abriu em Marcos 14, do 22 ao 26, leia para a gente em alto bom tom. Enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou Jesus um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: Isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Amém. E o último desse momento, daqui a pouco a gente abre o outro. Lucas 22. Lucas 22, verso 14, outra pessoa, em alto e bom tom, pode começar a ler para a gente. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Do 14 até o 22, pode ler. Então, ele lhes revelou: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: Tomai do cálice e parti entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Amém. Amém. Os três evangelhos, eles são os evangelhos sinóticos, né? São semelhantes. Então, o texto é muito parecido nos três, né? E aí, se você tem um fator que repete em 3 livros, é porque a coisa é importante, né? Se ela repete 3 vezes na Bíblia, muito parecidos os aspectos, mudando uma palavra, um detalhe ou outro, é porque é importante. E realmente, a ceia do Senhor, ela é muito importante. Ela é muito importante. A ceia é interessante porque ela foi instituída no momento de celebração de Páscoa. Em abril, normalmente eles se organizavam para relembrar a Páscoa. A Páscoa é a comemoração, a celebração de trazer à memória a libertação do povo do Egito. Então, Páscoa é a passagem, que é a passagem do pessoal sair do Egito até a Terra Prometida, né? Ser libertado do Egito. Que foi o dia que o anjo da morte passou e com o cordeiro eles ungiram os umbrais das portas com sangue, porque o anjo da morte passaria e eles seriam libertos. Então eles relembram esse dia. Então quando Jesus, lembrando o passado dele, sentou à mesa com seus discípulos e começou a encenar todo esse ritual da Páscoa,
porque é bem interessante, porque ele traz a memória não só mais com palavras, mas a própria Páscoa, ela traz a memória com toda encenação. Então ela faz a gente gravar na nossa mente algo que é visual, algo que é audível, não só a palavra em si, mas todo um gestual, todos os itens, todos os processos. Então começa uma grande cena a ser montada. Então eles estão ali, organizaram tudo para celebrar a Páscoa, relembrando tudo aquilo que o povo de Israel já tinha passado, já tinha sofrido. Então esse é o momento que tudo muda. Ele senta para comemorar algo tradicional, que era a Páscoa, e aí começam algumas coisas a mudar. E é interessante que quando ele senta, ele lembra do passado, de toda a história de Israel. Porque ele relembra primeiramente fé. A ceia está muito vinculada à nossa fé. Porque toda vez que a gente faz, ela traz igual que a nossa fé, a nossa confiança no Deus. É no trazer à memória tudo aquilo que aconteceu. É relembrar de uma história. É buscar no passado, e o passado nem que a gente não viveu, mas um passado que está antes da gente. Então, Cristo, no momento que ele sentou e começou a falar sobre isso, era o passado do passado, porque se a história de Cristo é passado para a gente, a história da passagem do povo do Egito era passado para Jesus, mas ele traz aquela memória para aquele tempo que hoje a gente traz para hoje. É um passado que é vivo, é um passado que não morreu, que não é defasado, que não é esquecido, mas ele traz um renovo de entendimento. Porque o que Jesus sentou na mesa e começou a contar a história da Páscoa, que o povo foi liberto da escravidão do Egito, e o próprio Deus libertou esse povo, e por isso instituiu para eles sentarem à mesa, em família, reunidos, em grupos, sacrificassem o cordeiro, e se alimentasse daquele cordeiro, e fizesse aquela refeição coletiva. Isso era a Páscoa. Ele traz toda essa lembrança de que Deus foi presente na vida do povo de Israel e na sua libertação. Era trazer, naquele momento de mesa de Cristo, é que o Deus continuava presente, enquanto ele lembrava de tudo aquilo que Deus já fez. É um Deus que simplesmente ele lembra na ceia, que não é um Deus que simplesmente fez no passado, mas ele começa a trazer na história que ele continua fazendo. É um Deus que continua fazendo. Não é que morreu no passado, mas que continua fazendo. E ele começa a celebrar, e eu acho muito lindo e curioso esse texto de ceia, porque ele começa a falar que é o pão, que é o corpo dado em favor de vós. E é muito curioso porque, tipo assim, é Cristo, ele não morreu ainda, ele está com o pão na mão, quebrando o pão, partindo o pão, entregando para os outros e falando assim: esse é meu corpo que dou em favor de vós. E aí, é lindo como você vê que Deus é o Senhor do tempo, porque ele está falando naquele momento cronológico do tempo, mas ele está falando de algo que está por vir, que vem daqui a pouco. Ele, em questão de dia ou horas, ele começaria a entrar já no processo de ser morto, e o corpo dele de fato se entrega em favor de vós, em favor de nós. Então, naquele momento que ele senta para instituir ceia, ele está falando com as pessoas presentes, mas está falando do futuro, está falando de promessa. A promessa para a gente se cumpriu. Para eles, era uma profecia o que viria. Porque o nosso Deus, ele não olha cronologicamente. Ele está aqui, mas ele conhece o futuro, ele conhece o passado, ele está fora do tempo e conhece tudo o que vai acontecer. E é por isso que é tão lindo ele falando, que pra gente às vezes parece até sem lógica. Ele não morreu e está falando já, ó, esse é o corpo que eu entreguei em favor de vós.
Como assim você entregou? Você está aqui com nós, esse não é seu corpo, isso é um pão. A ceia nos chama para ver além. É ver além do seu significado do item do pão. É para ir além do entendimento. O cristão ele é chamado para ter um entendimento além. Ele não é para ficar no conhecimento físico estático. Ele é para transcender e entender que tudo é espiritual para aquele que crê. Tudo é espiritual para aquele que é espiritual. Tudo é carnal para quem é carnal. O evangelho ele é chamado. O evangélico ele é chamado para entender as coisas espirituais e entender as coisas além do seu tempo. Cristo traz uma revelação além do seu tempo. Ele mostra para as pessoas e fala: esse é o pão, esse é meu corpo, que foi entregue em favor de vós. Ele está falando de uma entrega que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Entenda, Cristo tem falado na sua vida sobre muitas coisas que irão acontecer, mas não aconteceram. Exercite sua fé e entenda que Cristo te leva a entender o mundo espiritual, a começar a agir baseado nas coisas que Deus tem revelado para você, que irão acontecer, mas ainda não aconteceram. Que Espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele pega o vinho e fala: esse é o meu sangue derramado em favor de nós. Com ele eu faço uma nova aliança contigo. O pão e o vinho eram elementos, sim, da Páscoa. Mas nesse momento, lá no passado, Cristo traz um novo entendimento sobre o item pão e vinho. Ele traz um novo complemento. E é esse momento que ele estabelece como o sacramento ceia. Porque ele relembra um pão que foi entregue em favor de nós, o próprio Cristo que foi entregue. E ele fala de um sangue que faz um novo pacto, uma nova aliança entre nós e o próprio Deus. E como isso está lá no passado, ele simplesmente... Eu vou lá no passado ler o que já falava sobre isso. Em Isaías 53. Larissa, consegue colocar na tela para me ler, pessoal, aqui, por favor? Isaías 53, verso 1 mesmo. Ora, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudesse ser cativado. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes esconderam o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas, transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tornará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidão, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muito, e pelas transgressões intercedeu. Amém. Isaías 53, ele já dava o sinal de Cristo. Ele já falava sobre o sacrifício de Cristo. Ele já falava do corpo que foi entregue, esmigalhado em favor de nós. Falava sobre o que Cristo ali naquele lugar prenunciava. Falava, vai acontecer realmente. Vai acontecer. Falava de um Deus que sacrificou o seu próprio Filho por amor de nós. Que todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todos os nossos pecados foi levado sobre Cristo. Então, sobre um corpo e sobre um sangue, sobre um pão e sobre um vinho, traz a lembrança de todo um contexto, todo um conteúdo de essência do próprio Evangelho. Do próprio Evangelho. E tudo isso instituído lá no passado, o que altera o meu presente hoje? O que altera a nossa manhã hoje? A primeira situação é porque diante disso tudo, eu me coloco com um coração contrito e reconheço o meu pecado. O pecado que foi justificado lá na cruz. Porque o convite para a ceia, o convite para a mesa, ele é um convite para pecadores. Ele é um convite para mim, é um convite para você. Exatamente porque somos pecadores. Porque o convite da mesa foi em favor de um corpo que foi levado sobre si os pecados. O convite da mesa não é para santos, perfeitos, irrepreensíveis. Até porque se fosse, ninguém cearia. Ninguém. Só o próprio Cristo, se voltasse à terra, ele cearia. Mas o convite da ceia é para pecadores. E o que muda no meu presente é entender que o convite da ceia é para mim. Não porque eu peco, mas apesar de pecar, eu sou convidado para a ceia. Porque o pacto, a aliança que Cristo renova com o seu sangue, é exatamente isso. O que era a aliança feita pela lei, que justificava as suas obras serem plausíveis, e você ser merecedor de entrar ou não no átrio, de você entrar ou não no Santo dos Santos, de você participar ou não de algo, não é mais pelo mérito. Não é uma meritocracia isso. Mas o novo pacto é através do sangue de Cristo. Eu posso ceiar não porque eu sou merecedor, não porque eu sou bom, mas porque o sangue dele está sobre mim.
que levou sobre si todos os pecados, todos os erros. E é por Ele, através dele, que o convite da mesa está aberto. O convite da mesa está aberto a todos. Através dele. Não por causa de mérito. O convite da mesa, a ceia naquela época, no passado, eram grupos pequenos, era família. Tinha que se comer toda a refeição. No sacramento se facilitou, se minimizou para o pão e vinho, para ter a possibilidade de mais gente participar, de mais momentos acontecerem, de simplificar a essência do que é. Mas não se retirou a mesa. E esse convite para a mesa, a ceia nos traz uma unidade. Primeiramente porque a ceia nos faz entender a sensação de pertencimento. Porque através da ceia, eu entendendo que é um corpo e é um sangue que foi derramado sobre nós, que foi entregue a nós, e não a mim, não a você, mas a nós, entende-se o pertencimento ao corpo. A ceia foi feita para a igreja. A igreja, nós, igreja. Você sozinho, você não é igreja. Nós juntos somos igreja. Pessoas juntas são igrejas. Pois o Pai é nosso. O Pai não é meu. Então, nessa coletividade, quando há a ceia, há entendimento que pertencemos ao corpo. O corpo de Cristo. Pertencemos a esse vínculo de unidade, de juntos. E a ceia fala exatamente da gente estar junto, estar unidos à mesa. Uma unidade que é intencional e necessária. Quando se tinha a ceia lá atrás, falava-se de relações que se levavam para a vida toda. Quando você se ceiava lá atrás, eram relações para a vida toda. Nossas relações hoje em dia são tão complicadas, né? São tão complicadas. Lá em casa, esse dia a gente falava sobre nossos padrinhos de casamento, que é engraçado que em 5 anos, como mudou as relações. Alguns a gente quase não fala mais por causa da distância. Isso são 5 anos. A gente tem uma amiga que nem casou e os padrinhos já estão distantes. Então, as relações estão cada vez mais tão fluidas, tão fáceis de ser dissolvidas. Como dizem, vivemos uma sociedade líquida, que é tudo tão... escorre pelos dedos. As relações, as amizades, principalmente porque exalta tanto o individualismo, o nosso ego, para que o nosso bem-estar é valorizado acima de qualquer coisa e situação. E por isso as amizades, elas se vão tão fáceis, porque a gente não está muito disponível para enfrentar algumas coisas para manter as amizades. E a sociedade tende para cada vez mais as amizades serem desfeitas e você ter cada vez menos amigos. O Evangelho vem nos trazer e recobrar a consciência de que esse ensinamento da sociedade está completamente errado. O Evangelho nos traz de volta a consciência que a unidade e esse estar próximo, andar junto, é primordial para a nossa saúde mental, para a nossa saúde e bem-estar, para a nossa espiritualidade. É essencial estar juntos, caminhar juntos. A unidade da ceia nos traz um relacionamento de família, de unidade para sempre, contínua, por anos. E não encontros com conhecidos que se desfazem e quando vou embora eu pouco ligo.
que o Evangelho nos recobre a consciência de quão importante é essa unidade, de quão importantes são as pessoas, de quão importantes são os relacionamentos. A ceia nos faz relacionar. A ceia faz a gente sentar numa mesa e todo mundo estar no mesmo nível de olhar um para os outros. A ceia nos faz pertencermos ao mesmo corpo. E isso sim, sentir falta de um braço, de uma mão, de um dedo, de uma orelha. A unidade de pertencermos uns aos outros. Ao tempo que somos todos de Cristo, mas pertencemos ao mesmo corpo. Estamos ligados um ao outro. Então o problema de um é o problema do outro. É o problema de um, é o problema do outro. É entender que sim, temos que nos preocupar uns com os outros, porque estamos no mesmo corpo, estamos ligados. Que o Evangelho nos recobre a consciência e que essa sociedade não nos molde aos padrões dela. Que venhamos ser renovados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, para que o nosso padrão de relacionamento e de atitudes seja bíblico e não condizente com a sociedade. Amém? Amém. E a Cecília está entendendo tudo. Isso aí. A ceia hoje, quando eu decido participar desse ato de ceia, eu estou reconhecendo publicamente que eu estou convicto de como Deus me alcançou. E por isso eu decido me ligar a esse corpo e fazer parte dessa aliança que Cristo lá no passado já morreu por mim. Quando eu tomo a ceia, quando eu participo desse momento, eu estou dizendo publicamente, eu estou dizendo com o meu corpo, eu estou dizendo com minha alma, sem nem precisar expressar palavras, mas eu estou dizendo que eu estou me ligando a uma aliança que Cristo já fez por mim lá atrás, que morreu por mim, seu sangue fez uma aliança de um novo relacionamento nosso com Deus e que pertenço a um corpo. A ceia é muito mais do que comer e beber, mas ela é um ato público que mostra para todos uma decisão, um comprometimento, que ao tomar você fala, eu faço parte desse corpo. Eu tomo para mim aquela aliança que Deus já fez lá atrás. Estou convicto que ela me alcança, que ela chega até mim. A aliança que Deus fez através do seu sangue. É eu tomando e eu estou dizendo isso. Através do meu gesto, através do meu corpo, através da minha alimentação, eu estou dizendo isso. Que cai sobre mim a aliança do sangue que Cristo fez. A ceia hoje tem esse tamanho aspecto. A ceia hoje, quando ele fala, fazer isso em memória de mim, é trazer o memorial, é trazer a própria presença da pessoa para o local. Quando fala fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Fazer isso em memória de mim é o momento que a gente vai ceiar. Cristo está sim presente aqui. Ele está presente conosco. Pois estamos fazendo em memória dele, lembrando dele, trazendo a consciência que Cristo fez tudo isso por nós. Então a presença de Cristo está nesse lugar. Ela está nesse lugar. Ela está com a gente. É quem nos ensina, é quem nos instrui. Ela pode ser sentida. E mesmo às vezes que você não sinta nada, ela é presente. Porque para ele ser presente você não precisa sentir nada. Ele simplesmente é. Porque não trata da gente. Toda a história trata dele. Em Corinto, vamos ler lá o texto de Corinto? Foi o último que faltou que a gente não leu. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do verso 23 ao 25. 1 Coríntios 11,
verso 23 ao 25. Alguém lê pra gente em alto e bom tom? À vontade, você pode começar, gente, sem problema. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Amém. Coríntios foi o primeiro texto a ser escrito sobre a ceia. Marcos, ele é o primeiro dos sinóticos que traz inscrição sobre a ceia, mas a carta de Coríntios foi entregue muito antes, foi escrita antes para toda a sociedade. Então esse é o primeiro texto da Bíblia que realmente fala sobre ceia. Isso em ordem cronológica dos tempos. E Paulo, um pouco antes, ele vem tratar sobre um problema social que acontecia durante a ceia. Os coríntios, eles tinham problemas de níveis hierárquicos e diferenças sociais. Então ele reclamava que alguns comiam muito e outros ficavam com fome durante a ceia. Porque a ceia realmente era um grande banquete em Coríntios. E tinha a diferença social que os melhores lugares, a ceia era realizada na casa dos irmãos, né? E aí tinha essa cultura grega de que você tinha um espaço menor na casa e esse era o melhor local da casa. Então ali ficavam as pessoas selecionadas. Você escolhia quem ia sentar à mesa do seu lado. E normalmente o anfitrião ficava nesse lugar menor. Num pátio maior ficava todo o restante das pessoas. Quem chegava depois, chegava mais tarde, quem não era tão querido, quem era mais pobre, ficava do lado de fora. E esse era o grande problema de Corinto. Durante a ceia, os selecionados comiam bem e quem não era, ficava lá fora. Tinha uma divisão de classes sociais que tinha na sociedade um problema e na igreja, durante a ceia, começou a se apresentar os mesmos problemas. Hoje, a gente tem que lutar todos os dias para que a influência da sociedade não traga seus vícios e seus problemas para dentro da nossa comunidade. E isso é uma luta constante da gente renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente através da Bíblia, através da oração, através da leitura, através da comunhão. Para que seja Cristo o nosso cerne, seja Cristo o nosso ponto de referência. E não a sociedade, não como o modo de viver de todos lá fora, mas que venha ser a Bíblia, que venha ser verdade bíblica, e não simplesmente como todo mundo faz, como sempre foi, que não seja esses nossos argumentos, mas que seja baseado biblicamente, E a ceia, ela é linda porque ela nos traz totalmente uma promessa de futuro. Quando Cristo fala que não beberei do fruto da vide, até que chegue aquele dia que eu volte. Quando estabelece a ceia, ele fala que ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar. A ceia, ele revela que ele vai morrer pelos nossos pecados. E por isso o corpo que foi esmigalhado por nossas dores. Ele fala do sangue que foi derramado. E isso é uma nova aliança entre nós e ele. Mas ele fala que após a morte, ele vai ressuscitar e vai voltar para nos buscar. A ceia está completamente atrelada a uma promessa de futuro que muda o nosso amanhã. E por isso, que o amanhã vivamos, que o hoje vivamos, conforme a volta de Cristo está à porta. Que hoje vivamos crendo nessa promessa que ela é real. Cristo vai voltar. Ele pode voltar daqui a uns minutos. Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar na semana que vem. Que isso seja real em nossa vida, que não caia no esquecimento.
Que isso não caia no esquecimento, ele vai voltar. Não somos seres eternos nessa terra. Estamos aqui, mas é só de passagem. Nossa vida aqui é muito curta em comparada a toda a eternidade que vamos viver. Que isso não caia no nosso esquecimento. A promessa de ceia é vinculada completamente com a promessa de volta de Cristo. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 7, a ceia se cumpre exatamente nessa última promessa, que é a bodas do Cordeiro. Ele diz assim, o verso 7 e 8: Alegremos-nos, exultemos, e a ele temos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa atos justos do povo santo. A bodas do Cordeiro é quando a noiva de Cristo vai se encontrar com Jesus. Esse dia é o nosso dia tão esperado. Quando vamos nos encontrar com Deus. Quando vamos nos encontrar com Ele. Essa é a nossa promessa. Essa é o que a ceia nos aponta. É para a volta de Cristo. É para a volta de Cristo. Ele vai voltar. Vai nos levar. E que possamos ceiar com Ele. Que possamos ter gozo na sua presença. Que possamos nos alegrar, saltitar, pular de alegria com Ele. Que seja dele. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração e a gente vai começar a distribuir os elementos dessa ceia. Pai, entendemos quão significativo é esse momento na Tua presença. Senhor, entendemos que o Senhor morreu por nós. Que o Seu corpo, Pai amado, recebeu todas as dores, todas as punições. Recebeu a ira de Deus sobre si. Pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Senhor, sobre Ti foi levado todas as dores e enfermidades. E isso que Te prendeu à cruz e não um prego. Senhor Deus, entendemos que isso faz toda a diferença em nossas vidas hoje. Pai, o Seu sangue derramado é o que cobre e que perdoa os nossos pecados. E isso reconhecemos. Que somos pecadores e falhos, mas pela misericórdia do Senhor, estamos hoje de pé. Diante da Tua presença, para Te glorificar e adorar, Deus. Entender que esse momento é tão significativo como corpo, alma, entendimento, representa para todos nós e para as outras pessoas. Pai amado, vamos realizar esse ato agora. E queremos sim, com convicção e entendimento, fazer como tudo isso significa, Pai. Com consciência clara de queremos Te adorar. Queremos Te reverenciar, Deus. Em nome de Jesus. Amém.